sábado? Vamos lá, título da lição, verso. A Igreja de Cristo e a luz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok. Antes da gente comentar um pouquinho o verso e o foco da lição, vamos lá para os objetivos. Quais são os objetivos da lição dessa semana? Que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir desse aprendizado. Então, o primeiro objetivo que a gente precisava saber ao final do estudo da lição dessa semana. Que ao longo da história, Deus tem um povo chamado para alcançar o mundo em seu nome. Ok. O primeiro objetivo da lição dessa semana, na realidade, a lição dessa semana é uma revisão da história do cristianismo inteiro, desde a criação até a redenção. E em todas essas fases da história, a gente conseguir identificar que Deus não deixa o mundo sem a luz, sem os elementos necessários para a compreensão de qual é o caminho de volta, qual é o caminho de volta para casa. Então, o objetivo primeiro da lição é olhar essa história, observar essa história e entender que em cada fase dela, em cada ponto crítico dessa história, Deus tem um povo. Deus suscita um povo para manter sua verdade, sua prática, sua experiência no caminho de volta para casa. O objetivo seguinte, que é o sentimento que a gente deveria sentir ao perceber que Deus não deixa o mundo desolado, não deixa o mundo atrelado à história do pecado, mas busca um jeito de redimir o seu povo. Sentir o quê? O privilégio de fazer parte da família de Deus. Então, o segundo objetivo é, se eu entender qual é o desígnio de Deus, qual é a sua mensagem, qual é a sua verdade, e eu aceito isso, eu passo a fazer parte desse povo nesse tempo. E fazendo parte desse povo nesse tempo, isso é um privilégio, pertencer à família de Deus. E esse privilégio nos leva a uma prática. Qual é a prática? Participar da proclamação das 3 mensagens angélicas ao mundo. Para o recorte do nosso tempo, há uma mensagem específica a ser pregada, a ser desenhada, a ser ilustrada ao mundo, que é a mensagem do terceiro anjo, ou as 3 mensagens angélicas, de Apocalipse 14. Então, esse desenho da história do povo de Deus ao longo de todos os tempos, ele desemboca no fim da história, no último tempo da história, com um povo, o remanescente, e esse remanescente com uma missão e com um privilégio. O privilégio, poder viver a realidade de Deus num mundo corrupto como o nosso. A missão, desempenhar a atuação de chamado, ou a mensagem de chamado e advertência ao mundo, nesse tempo. Então, olhando para esse foco, vamos dar uma olhadinha aí na história da Igreja de Cristo ao longo de todos os tempos e o que isso tem de desenhos ou de lições para nós nesse tempo, o último tempo da história. Como eu esqueci o canetão, então eu acabei desenhando para facilitar a nossa vida. Um pouquinho do que é essa estrutura da história que a gente percorreu ao longo da lição. Então a lição, ela passa por alguns marcos referenciais na história do mundo, na história da cristandade, na história de Cristo. E por que eu falo história do cristianismo, sendo que o cristianismo está só aqui para frente? Na verdade, para mim essa história, a lição não abordou isso, mas para mim essa história começa aqui. Esse é o ponto de partida da história. E aí, se a gente pega o livro Patriarcas e Profetas ou o livro História da Redenção, isso fica bastante evidente. Ou se a gente pegar o livro de Jó ou outras referências na Bíblia, isso também fica evidente. A história do mundo não começa aqui. A história do mundo começa aqui. E o grande conflito inicia aqui, não aqui. Então, pensando a história dessa forma, recuperando então a história da lição, qual é a primeira referência histórica que a gente tem do povo de Deus? É a criação dele a partir do Cristo. Ou seja, Cristo decide criar um povo, decide criar um mundo, decide com Deus criar isso que conhecemos como terra. Dentre as diversas estruturas da criação de Deus, os diversos mundos criados por Deus, ele se dedica a uma criação específica, a criação da terra, e nesse sentido começa a nossa história. Então, o primeiro referencial de família de Deus que a gente tem desenhado no nosso contexto é esse processo de Cristo decidir criar a terra junto com seu Pai. Esse processo decisório da criação da terra
traz na carona dele o primeiro embate, a primeira situação de conflito, que é um sujeito que resolve que ele tem condições de participar dessa mesma criação. Lúcifer toma essa decisão no seu coração de que ele é capaz, de que ele é hábil, de que ele é competente e de que ele é igual a Cristo. E nessa condição de igual a Cristo, ele se coloca como o sujeito lesado na criação da terra. E na condição de ser a vítima do processo, ele se exclui da relação com Deus e se permite levar por esse sentimento de inveja ou ciúme de Cristo. Isso conduz à história do pecado. Isso dá o primeiro passo na direção daquilo que seria a história que conhecemos até hoje, a história do embate, a história do pecado. Por causa desse conflito, a criação de Adão passa por um processo de teste. Portanto, essa história não nasce no vazio. Deus não veio de graça e colocou aqui uma árvore da ciência do bem e do mal à toa, no sentido de, vou testar para ver se esse sujeito que eu estou criando é bom mesmo, ou se esse sujeito decide seguir mesmo os meus caminhos. Na realidade, há uma história prévia a isso. Há uma acusação feita, e essa acusação gera o ponto de partida. Qual é a acusação? A acusação inicial é de que Deus é um tirano e que obriga que todos os seres do universo sigam os seus mandos, as suas ordens. Esse é o desenho do céu. Esse é o desenho dos mundos criados por Deus. No momento em que Deus é questionado, é posto em xeque nessa situação de que as ordens de Deus sejam irracíveis, sejam arbitrárias, e essa arbitrariedade seja impossível de ser tolerada e seguida, essa acusação leva ao contexto da manifestação do que significa o livre-arbítrio. Portanto, o livre-arbítrio, por mais que existisse antes da criação de Adão e Eva, antes da criação desse planeta, nunca havia sido questionado e, portanto, nunca havia sido percebido. Embora Deus tivesse criado seres moralmente livres ao longo de toda a história da criação, não desse planeta, mas de todo o universo, a primeira vez em que isso é posto em questionamento é quando Satanás levanta uma tese de que Deus seja tirano. As pessoas não se davam conta, eu digo pessoas no sentido de personalidade, porque a gente não sabe como são esses outros mundos, nem sequer sabemos como são os anjos, no sentido pleno desse conhecimento, mas de qualquer forma, essas pessoas todas criadas por Deus ao longo de toda a história da criação do universo, não tinham a consciência clara do significado de livre escolha, embora fossem criados livres, terminantemente livres. Porque Deus nunca testou essas pessoas. Deus nunca chegou em algum momento e falou, olha, você é livre para escolher seguir a mim ou seguir qualquer outra coisa. Até porque essa outra coisa não existia. Só existia Deus. Isso é o amor. Quando isso é posto em xeque, quando isso é questionado, surge a consciência dessa liberdade de poder aceitar Deus ou uma segunda proposta. E esse é o início do conflito. Essa tese passa a ser vigente em todo o universo. E se a gente prestou atenção nos textos da lição, deve ter percebido ali pelo meio da lição algumas discussões nessa direção, de que todos os mundos, todos os lugares da criação de Deus tiveram que, a partir disso, passar pelo mesmo teste. Deus ou Satanás. Deus ou Lúcifer. Por conta do livre-arbítrio e da manutenção dele, Deus permite que Satanás prove a sua tese. Teste seu argumento. E no testar desse argumento, um dos mundos aceita a proposta de Satanás. Portanto, a criação perfeita de Deus, lá em Adão e Eva, no jardim, se deslustra, se desmonta a partir da escolha de uma tese, que é diferente da tese de Deus. E essa escolha diferente da tese de Deus tinha uma consequência visível. Qual era a consequência visível? Todo aquele que pecar, morre. Isso não havia antes. Quando Satanás escolheu a sua tese, não havia esse fenômeno como uma apresentação para o universo. Razão pela qual Satanás permanece vivo até hoje. A escolha de Satanás está fora de um padrão de escolha diferente entre vida e morte.
A escolha de Satanás está entre Deus e o não Deus. A nossa escolha, e a de qualquer outra criatura no universo, depois da tese de Satanás, passa a ser vida ou morte, por definição de Deus. E por que morte? Aqui começa a manifestação daquilo que é estranho e ao mesmo tempo é misericórdia. Estranho em que sentido? Estranho no sentido de que a morte para Deus é estranha. Deus é um Deus de vida e não de morte. Mas ao mesmo tempo misericórdia, porque a morte é a extinção do mal. É a não perpetuidade do mal. Portanto, a primeira fase da história, ou seja, essa primeira estrutura de história, é Cristo vindo em direção à raça caída. E ele pega Adão aqui onde está, perdido no pecado, escondido atrás de uma moita, recupera esse sujeito, recupera a justiça para esse sujeito a partir da sua própria morte, a morte de Cristo. Expulsa esse sujeito do jardim para a não perpetuidade do mal, a não participação da árvore da vida. Mas nesse processo de expulsão começa a reconstrução desse sujeito. Como é que se dá a reconstrução de Adão? Você vai virando as páginas da Bíblia e você vai chegar em Gênesis capítulo 5 e você vai perceber o desenho dessa história. Qual é o desenho dessa história que começa em Adão, o Adão caído, para um processo de restauração? Uma genealogia dos descendentes fiéis de Adão. E ela vai passar por alguns nomes ilustres ao longo da cadeia. Enoque, Sete, como primeira instância, depois Enoque no momento seguinte, até chegar no fim dessa história, em Gênesis 6, final de Gênesis 5, começo de Gênesis 6, com um tal de Noé. Enquanto a geração de Adão está sendo recuperada, o que está acontecendo com o mundo? Um caminho contrário. O mundo vai decaindo cada vez mais a partir de Adão, e Adão vai sendo reconstruído por Deus e a sua descendência, até aparecer no contraste entre um mundo perdido, um único justo na terra, Noé. Deus vai lá e chama esse sujeito. E aqui começa o desenho do que é a lição dessa semana. Quando só havia um ser humano na terra, e esse ser humano perdido, a única alternativa de Deus qual era? Vir até ele e salvá-lo, para começar tudo outra vez. A partir daí, novos seres humanos vão nascendo e se distanciando de Deus. Porém, uma linhagem vai sendo preservada. E dentro dessa linhagem preservada aparece um justo na terra. Noé, numa humanidade totalmente perversa, totalmente decaída, totalmente distante de Deus. Qual é o desenho entre Adão e Noé nesse processo de reconstrução? E essa é a ênfase central da lição. Todo o processo de recuperação de Adão até Noé carecia de subserviência e submissão à lei e à vontade de Deus, do Criador. Aquilo que havia sido negado na proposta inicial, na tese de Satanás, nenhum ser humano ou nenhum ser do universo é competente o suficiente para seguir os ditames de Deus, a não ser que o faça por obediência cega. Essa era a tese. Deus agora começa a recuperar um povo, a partir de Adão, que decida obedecer a Deus sem ser uma obediência cega. Decida por fé seguir a Deus. Decida por fé seguir e obedecer a lei de Deus, os ditames de Deus. E é por isso que Noé é classificado como justo, como íntegro. Qual é a referência que está atrás de Noé? Se eu falo em justiça e integridade, só há uma coisa no contraponto disso para classificar alguém como justo. Justiça só vem de onde? De uma referência. A palavra justiça está ligada a uma referência, e essa referência é lei. Não há justiça sem lei. A própria palavra está ligada a isso. A justiça enquanto justificação só vem de Cristo. Mas a justiça, enquanto termo, só vem a partir da existência de uma lei. Sem lei não há justiça, porque sem lei não há pecado. Tira a lei como referência, não existe pecado. Logo, a discussão sobre justiça não existe mais, porque não há parâmetro. Então, discutir justiça e justificação só é possível existindo lei.
Portanto, independente se a gente está falando da lei que vai surgir só aqui na frente, desde aqui já há o quê? Lei. E desde aqui já há questionamento sobre lei, porque o questionamento é sobre a efetividade da autoridade de Deus, portanto, justiça. Essa é a tese. Logo, toda a atenção de Satanás, desde a tese inicial, que começa aqui no céu, sempre foi contra a lei e a vontade de Deus. Portanto, a tese principal de Satanás é atacar com todos os dentes, com todas as unhas, a existência ou a efetividade da lei de Deus. Se ele não consegue derrubá-la, ele a transforma. Para ele tanto faz. Ou ele tira a lei de cena, ou ele muda a lei. Em ambas as situações ele ganha terreno. E essa tem sido a ação de Satanás desde que o mundo é mundo. A primeira proposta de Satanás qual é? Certamente não morrereis. A segunda proposta de Satanás qual é? Deus é tirano, vocês podem ser iguais a ele. Portanto, vocês podem fazer suas próprias leis, conhecendo o bem e o mal, se tornando iguais a Deus. A tese dele é essa. Primeiro, ele desmente Deus. Certamente não morrereis. Segundo, ele apresenta uma nova proposta. Você pode ser igual a Deus. Então ele tira a lei de Deus de cena e coloca as minhas leis no lugar da de Deus. Isso é o que provoca a decadência humana em todos os tempos. Se a gente for olhar esse gráfico ao longo da história, o tempo inteiro a discussão é a mesma. Ela muda o matiz, muda a roupagem de acordo com a civilização. Mas é a mesma tese, o mesmo argumento. Vamos só na sequência aqui? Fala aqui, depois Verão atrás. Pastor Moisés, nessa galeria de Adão, Abraão, Moisés, Adão não, é Moisés, Abraão e Noé, Deus capacitou eles mais do que a outra humanidade a restabelecer, ou então... Daqui para frente, nenhum. Qualquer um podia fazer a mesma coisa. Qualquer um poderia fazer a mesma coisa com uma condição. Aceitar Deus. Aceitar Deus. Qualquer um, exceto esse. Não, isso aí... Tirado esse, todos os demais são iguais. Exceto esse aqui, todos os demais são iguais. E percebe que ele aparece em 3 momentos da história. Os 3 pontos cruciais da história. A criação, a redenção, a salvação e a redenção final. Tirada essa intervenção que é divina, todas as demais intervenções são para qualquer pessoa que decidisse fazer aquilo que Deus pediu a Adão. Vai e não peca mais. Vai e anda nos meus. Portanto, isso estava disponível sempre. O problema é que a humanidade insiste em aceitar a tese de Satanás. Portanto, quando a gente olha a história, e Deus vem aqui e sai da história de Adão, processo da justificação inicial, e começa o seu crescimento até aquilo que Deus pretendia para a humanidade. Aonde aparece o que Deus pretendia? Aparece em Noé em contraste com o resto. Como todo o restante da geração era má, o que acontece nesse momento da história? Deus separa aquele que é justo de todos aqueles que se tornaram maus e maus continuamente e faz o quê? Reverte a história. Extermina a humanidade e recupera o sujeito e fala: de você vai nascer tudo outra vez. Mesma história de Adão se repete em Noé. A diferença, Deus veio buscar Adão aonde? Lá embaixo, no meio do seu pecado. Deus busca Noé aonde? Lá em cima, no alto da sua fé. Mas a humanidade está onde? Lá embaixo, na base do gráfico. E eu propositalmente fiz assim, por quê? A humanidade tem essa dimensão, a justiça, essa aqui. Se a gente olha para esse desenho na história, a gente começa a perceber que o desenho histórico, ele é sempre assim. Ou seja, se você for procurar os salvos, eles sempre estarão em menor quantidade do que os perdidos. E o gráfico é sempre assim. A história segue, e a partir de Noé o que a gente tem como desenho? A decadência da humanidade. A próxima geração, depois de Noé, exceto 100, já era má. E daí para frente, vai só abrindo o leque. Você olha a geração de Cão e olha a geração de Jafé, o que você vê?
o distanciamento constante de Deus. A ponto de que a terceira geração depois disso, com o nascimento de Nimrod, já está construindo a Torre de Babel. Para escapar do dilúvio, cuja expressão já era discutida na época, diz os textos que estão nos comentários da lição, como sendo elementos naturais. E é curioso isso, porque quando Noé começa a pregar a respeito do dilúvio, o que todos que estavam em volta diziam: Deus é tão amoroso e tem tanta graça que não destruirá a terra com um dilúvio. Percebe que essa história é recorrente? Deus é bonzinho demais para condenar-nos. A graça e a salvação de Deus é boa demais para que nós sejamos condenados em nossos pecados. Qual foi o resultado disso? A porta da graça se fechou e quem ficou de fora foi destruído pelo dilúvio. A história começa o seu curso depois de Noé e a referência muda. As próximas gerações, logo depois de Noé, já começam a falar o quê? A destruição do dilúvio teve causas naturais. Foi chuva e foi rompimento de fontes. Deus não tinha nada a ver com isso. Percebe? Nós nem chegamos no cientificismo moderno do século XIX e já tem naturalistas dizendo que o modelo é absolutamente natural. É científico. Não é sobrenatural. Deixa eu só ir na sequência para eu não perder. Heron lá, depois Nelson. Nelson? Quando a gente fala de liberdade, livre, ele tinha capacidade inerente de obedecer a Deus, independente de atuação do Espírito Santo, independente de Deus. Ele foi criado assim, com essa capacidade de obedecer a Deus. Sim e não, depende de qual definição. Como os termos são pobres, tá? Se a gente definir capacidade como autossuficiência, não, ele não tinha. Adão foi criado dependente de Deus. Esse é o desenho. Agora, se eu olhar, Adão tinha uma propensão natural para o bem? Sim, não havia pecado nele. Portanto, as escolhas de Adão nasciam de uma mente pura, santa e perfeita. E a tese de Satanás é baseada nisso? A tese de Satanás é baseada em outra questão. A tese de Satanás é baseada no sofisma. Porque Satanás também era igual a Adão. Sua vontade era livre. Em que sentido? Todos os desígnios do coração de Satanás eram bons. Até quando? Até quando ele escolheu diferente. Então, a possibilidade de escolher diferente estava presente em Satanás como estava presente em Adão ou em qualquer outra criatura. Porém, a propensão de Satanás era para o bem. Ele teria que deliberadamente escolher contrariamente a Deus. E isso ele fez. E aí, a partir do momento que ele vê o outro lado da história, o que ele percebe? Que agora ele está preso a esse fenômeno, a não ser que deliberadamente ele faça o quê? Assuma o seu erro e peça perdão para voltar. E isso ele não quis fazer. Por isso ele cria o sofisma. Qual é a intenção do sofisma? Tirar de cena essa propensão natural para o bem e levar o ser humano a deliberadamente escolher contra Deus. E Satanás já sabia o resultado, antes de provocar isso. Portanto, a tese dele é de fato um sofisma, é uma mentira, misturada com um elemento de verdade. É a mesma tese que está presente em todas as fases da história. E é essa tese que nos pega. E ela nos pega por duas referências. A referência má da tese e a referência boa da tese. Quando eu falava na lição da semana passada a respeito do conceito de perfeição, essa é a tese. Se ele não me pega pelo lado mal da tese, ele me pega pelo lado bom da tese. E me coloca autossuficiente. Perfeito pelas minhas próprias condições. E pior, perfeito pelas minhas próprias condições, com um falso discurso da graça de Cristo e da justiça de Cristo. Que é quando eu torno Cristo igual a quem? Igual a mim. Eu desço o padrão de Cristo ao meu padrão, e aí eu me torno autossuficiente. Que é exatamente a essência das palavras da tua pergunta. Quando eu falo em capacidade, o pulo do gato dessa pergunta está aí. Se eu errar o conceito de capacidade, a autossuficiência aparece. Logo eu não preciso mais de Cristo. E Adão não precisava de Cristo. Não é essa a referência. Se você lê História da Redenção, Patriarcas, ou mesmo os textos em que Ellen White fala nos artigos dela sobre o que foi o significado do retorno de Adão à condição de salvo, ela coloca que no Éden ele teria a oportunidade de desenvolver o seu caráter até a máxima semelhança com o seu Criador. Portanto, esse desenvolvimento carecia do quê?
comunhão completa. E é por isso que Deus passava todos os dias pela manhã e pela tarde para orar com o seu filho e ensinar o seu filho. E no intervalo entre essas duas cenas, quem ficava com eles? Os anjos, ensinando tudo aquilo que a história prévia, que Adão não conheceu, contava a respeito de Deus. E assim Adão ia crescendo no conhecimento pleno a respeito do Criador e desenvolvendo o seu caráter. O caráter dele era puro e perfeito? Era, mas era infantil. No que diz respeito à história da comunhão com Deus. Isso teria que ser desenvolvido por dependência. Então, se a pergunta tua tem como capacidade esse foco, sim. Se tem como foco a autossuficiência, não. Ele era totalmente dependente de Deus, da presença do Espírito e da comunhão. Como o nosso. O Chegosson ficou um pouquinho para trás, mas era o seguinte. No tempo de Noé, a história, o comentário diz que o povo era muito ímpio, era extremamente mau. Sim. Ele praticava a maldade constantemente. E era um povo que já tinha lá, quase milhares, centenas e centenas de anos. E esse povo mau cada vez se corrompia mais. Agora, esse povo tinha noção da graça de Deus ainda? Falava, não, Deus é bonzinho? Ou eram os crentes daquela época que achavam que o mundo não seria destruído? Não, eles tinham a noção da graça de Deus em função de duas questões. Primeiro, Adão estava lá. Não nos dias de Noé, mas até bem perto disso. E toda a história da redenção de Adão estava presente para eles. Tangível. O Éden estava lá, visível. Então você podia sair de onde você estivesse e ir até lá. Você enxergava os anjos ali na porta e enxergava a espada. Ou seja, não tinha como evitar a presença e a realidade de um Deus material ali. Portanto, negar Deus era assintosamente um erro, porque você estava vendo e negando. O conceito dessa abordagem de graça já é a falsificação do modelo da graça de Deus. E essa falsificação da graça de Deus já era presente nos dias de Noé. Como contraponto da pregação. Qual era a pregação de graça de Noé? Graça está de que lado da arca? Lá de dentro. Qual era a falsidade da graça? Graça está onde? No mundo inteiro. A arca é o mundo. É a mesma discussão de graça que a gente tem hoje, pleno século XXI. Graça está onde? Dentro da arca. O que é a arca? Obedecer a Deus, a vontade de Deus. Qual é a pregação de graça? Graça está do lado de fora da arca, no mundo todo. Não tem obediência a Deus porque a lei não existe. É o mesmo conceito, pregado com outro tom, com outro matiz. Mas é exatamente o mesmo conceito. Então, o Jardim do Éden era quase que um amuleto para eles, dizendo, não, Deus não vai destruir tudo isso que ele fez aqui, tá? Eles não imaginavam. Você falsifica o modelo, percebe? Você pega aquilo que está como referência e falsifica o modelo. Essa foi sempre a tese. Ela muda de matiz porque o mundo muda de contexto. Mas é a mesma tese. Se for na essência dela, é sempre a mesma afirmação. Há uma certa contestação com respeito a esse milagre. Eu acredito que a população cresceu com umas coisas naturais e Deus tenha se servido disso também e feito baixar toda a água que havia no universo, ou seja, no globo terrestre. O fato é que houve uma mudança completa dos continentes todos, que houve uma separação, nós temos a visão clara da América com a Europa. Temos montanhas se levantando, peixes lá nos Andes, peixes não sei aonde, enfim, coisas assim misteriosas que eu acredito que tenha acontecido lá. Eu creio nisso, creio que Deus tenha se permitido a fazer isso por causa da situação, não só do pecado, mas porque a provocação do ser humano, o calor, sei lá, que nos provocaram, fez cair muita água. O fato é que hoje nós temos 20, 30, 40, 50, 60, 80% de umidade e temos muita água ainda. Mas naquela época tinha mais. As pessoas viviam 900 anos e passaram a viver 120 anos. Houve uma transformação completa, não só por causa do milagre, mas por causa da situação atmosférica. Eu poderia até aceitar essa tese se a gente tivesse um elemento para confirmá-la. Mas a gente não tem. Qual é o elemento dessa tese que a gente não pode confirmar?
primeiro elemento é a quantidade de água que tem em cima e a quantidade de água que tem embaixo. Se você pegar todo o volume de água atmosférico e deixar cair de uma vez só, ele não inunda nem 20% do planeta. Então essa é a primeira tese que não se confirma. A segunda questão é que quando você lê o texto de Gênesis 6 e depois lê com atenção Gênesis 7, você vai ver duas afirmações, e no Gênesis 8 ela reaparece, quando o dilúvio terminou, que é: romperam-se todas as fontes do abismo. Portanto, esse evento não é natural. Ele seria natural se eu estivesse falando num mundo, numa situação de mundo como o de hoje, onde eu tenho problemas de descompensação de placas tectônicas, onde eu tenho problemas de volatilidade de solo, e aí o Adolfo podia dar uma aula para a gente só disso, de geologia. Mas sim, se eu fosse brincar com esses fenômenos hoje, até eu poderia falar em fenômenos naturais que provocassem o rompimento das fontes do abismo. Mas se eu estou falando numa tese de criação, num mundo perfeito, numa estrutura de um mundo sem as interferências diretas de todos esses colapsos naturais, a estabilidade do mundo é simplesmente antagônica a qualquer processo de dilúvio. Ele só poderia ser desencadeado por um processo externo, e a partir de você desencadear o fenômeno inicial, então todos os demais fenômenos poderiam acontecer. Ou seja, para eu romper essas fontes, o elemento para esse rompimento obrigatoriamente é sobrenatural. Não há nenhum elemento natural que pudesse explicar isso. Portanto, essa interferência ela é externa ao modelo, aquilo que está dentro do globo. O globo em instabilidade não mudaria as suas condições. Agora, a partir do momento que você rachar o primeiro elemento de lençol freático em larga escala, se você levar em conta, a gente podia brincar com isso um pouquinho, mas não dá tempo disso. Se você levar em conta que todo o globo era uma terra só e o resto eram mares ao redor, portanto a terra era uma ilha de tamanhos desproporcionais, que era todos os continentes juntos, e todo o resto água, quando você rompesse qualquer elemento de fissura em qualquer parte desse terreno, isso reproduz o que a gente chama de efeito cascata, ou efeito em cadeia, de que um racho produz todos os demais. Por quê? O rompimento disso, a estimativa por baixo, é que essa água subiria a quilômetros de distância de altura, provocando a realimentação desse processo de chuva contínua. Só a chuva, por si só, ela não cairia 40 dias seguidos. Não tem como. Nenhum evento natural é capaz disso. A não ser que você tivesse um elemento sobrenatural. Então, assim, a tese ela não se sustenta quando eu vou para os elementos causadores desses fenômenos. Nenhum fenômeno conhecido natural é capaz de causar esse fenômeno de base. A partir daí é reação em cadeia. Porque aí você tem a desestruturação do globo, racha das placas continentais, e aí vai vazando água, e cada vez mais água, até quando? Até a estabilidade. Quando atingir a estabilidade, o que aconteceu? Toda a água que está embaixo veio para onde? Para cima. Essa água de baixo que vem para cima, essa sim é a suficiente para cobrir o globo. Porque ela já cobriu o globo quando? Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e coberta do quê? Água. Para onde foi essa água? Apareça a porção seca. O que aconteceu com a água? Ela se inverte. E aí Deus separa água de baixo e água de cima, construindo o firmamento. Mas a grande massa de água, ou seja, 80% dela, quase 90% dela, está onde? Está embaixo. Tirando os mares, está embaixo. Esse é o desenho da Terra. Então não tem. O evento ele é sobrenatural ou ele não existiu. Uma das duas coisas é possível. Ou ele não tem, ou ele é sobrenatural. Naturalmente, ele jamais aconteceria. É por causa dessa tese do natural, que já era presente aqui, e ela vai se repetir quando? Aqui. Exatamente quando o remanescente surge, que tese surge no mundo? Todos os eventos do mundo são eventos naturais. O remanescente surge quando? Qual a data do remanescente? Ele começa como processo embrionário em 1798 e explode em 1844. O intervalo entre essas duas coisas, 1798 e 1844, é a abertura do quê? Do livrinho que estava fechado. Em Apocalipse 10, a descrição dele. Esse livrinho que estava fechado levanta uma tese. Cristo vai voltar. O que surge em paralelo a esse movimento? 1840 a 1850. Teoria darwinista. Todos os eventos explicados por elementos naturais. O oposto da tese sobrenatural surge exatamente no mesmo momento do remanescente. E o remanescente é cópia de que fenômeno na história religiosa? Lição de escola sabatina. Assim como nos dias de
O remanescente é quem? Noé. Qual era a tese dos dias de Noé? Graça barata durante a pregação dos 120 anos e cientificismo natural depois do dilúvio. Qual é o problema do remanescente? Graça barata depois da pregação do remanescente e elementos naturais antes do surgimento do remanescente. Exatamente a mesma tese daqui está reproduzida onde? Então é mais do que só os dias de Noé de corrupção. A mensagem inteira envolvida na pregação do remanescente é a mesma estrutura do que acontecia aqui. Eu tinha elementos de causas naturais em contraponto a uma graça barata, aqui eu tenho elementos naturais em contraponto de uma graça barata. A extinção da lei, a extinção da lei. A extinção de Deus, a extinção de Deus. O mesmo fenômeno se repete na história no ponto final dela. E é curioso porque aqui eu tive o quê? A destruição do mundo. Aqui eu tenho o quê? A destruição do mundo. Na iminência da destruição do mundo, lembra? A referência da pregação do terceiro anjo qual é? Caiu a grande Babilônia. O que será dado a ela? Beber do mesmo vinho que ela contaminou os demais. E ela irá para a sua destruição. Qual era a mensagem de Noé? Arrependei-vos, porque a destruição está próxima. Quais são as duas teses para ignorar a destruição? Tese número 1, graça barata. Tese número 2, cientificismo naturalista. Qual é a mesma estrutura aqui? Qual o jeito de eliminar a possibilidade de Deus destruir os ímpios? Deus é bonzinho demais para destruir os ímpios. Qual é o elemento para eu negar Deus? O mesmo, cientificismo naturalista. Exatamente a mesma tese. Satanás não vira o disco, porque não tem outro disco. Não há outro disco. Ele não vira o disco. Quando eu olho o miolo dessa história, já te dou palavra. Quando eu olho o miolo dessa história, o que eu percebo? Que há um desenho na forma intermediária dessa história que é importante para dois contextos. Entender quem foi Noé e quem é o remanescente. Então, esse miolo, Abraão, Israel e Moisés, nos fazem entender o que é isso e o que é isso. Com isso eu termino a lição. Fala lá. Só lembrando que na volta de Jesus, o mal vai ser extinto para sempre. Sim. Né? Na verdade, aqui. Como não foi na época de Noé. Na realidade, aqui. Ou aqui, se quiser colocar. E não aqui. Aí Ou seja, quando é que o mal será extinto? Depois do milênio. Né? Por que só depois dos 1000 anos? Porque esse remanescente que foi salvo, junto com toda a multidão de salvos, aprenderá o que nesse tempo de 1000 anos? Quem é? Quem é Jesus? E a justiça de Cristo. E aí, aprendido isso, qual é a tese final? Deus foi justo aqui. Portanto, eu posso chegar aqui, descer até onde está a terra com toda a sua corrupção e destruí-la. E a partir disso, direto para cima, novos céus e nova terra. Entendeu o desenho? Esse fluxo ele é bem claro quando a gente olha a história. Todo o desenho tem sido acompanhado meticulosamente por Deus para criar o povo livre eternamente. Livre por escolha. Com Deus por escolha voluntária. Essa é a situação desse desenho da história. Fala ali para eu poder terminar. Deus teve objetivos na vida de Noé, Abraão, Moisés. Agora, como remanescente, ele não aplica a igreja, ela aplica individual. Eu faço parte do remanescente. Agora, o que eu faço? Essa é sempre individual, em todos os casos. O que eu faço? Porque ali Abraão foi a única pessoa, Moisés é único. Agora, remanescente não. São vários na mesma missão. Isso é fato. Vamos entender só isso aqui que a gente entende o remanescente. Por que Abraão está aqui embaixo? Aonde Deus foi buscar Abraão? Abraão era justo? Era íntegro? Sob o ponto de vista da sua devoção a Deus, sim. Mas sob o ponto de vista da sua prática, ele já tinha elementos de contaminação da onde? Da sua cultura. O que Deus pede a Abraão? Sai do lugar onde você está, da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nesse caminho, Abraão seria transformado em pai da fé. Abraão não é pai da fé quando sai daqui. Ele é pai da fé depois que ele passa por Isaac. Portanto, o que Deus pretendia com Abraão era formar de novo um povo. E ele busca alguém que ainda tem devoção, que ainda tem Deus no seu coração, mas já sofre a contaminação do seu entorno.
E ele fala, sai daí, que se você ficar mais algum tempo aí, você também vai se perder. E aí ele leva Abraão para a terra prometida. Abraão vai para a terra prometida e nasce Israel. Nasce o contexto do povo de Israel. Que num processo de fome vai para onde? Para o Egito. Para o Egito. O que acontece com esse povo que Deus formou? Começa a sua decadência. Até surgir quem? Lá no meio do Egito, Deus encontra outro, que não é justo. Ele encontra o sujeito no meio do Egito, mas que tem potencial para ser o quê? O Moisés libertador. O que Deus faz com esse sujeito? Primeiro ele preserva a vida, tira do Egito e leva para onde? Para o deserto. Quando leva para o deserto, prepara por 40 anos o sujeito para voltar para o Egito. E aí agora, preparado, ele vai ao Egito e tira o povo. E por mais 40 anos ele pega esse povo e leva aonde? Leva no caminho da terra prometida. E esse caminho da terra prometida conduziria até onde? Até o rei dos israelitas, o Messias. O que aconteceu no percurso? Enquanto a geração guiada por Moisés vai crescendo na direção do Messias, o que acontece com o povo? O mesmo que aconteceu aqui. Enquanto Adão e a sua geração caminhavam até Noé, o que ia acontecendo com o povo? Decadência. Mesma coisa aqui. Os descendentes de Moisés, descendentes não físicos, mas descendentes estruturais, os profetas, etc., vão na direção do Cristo. Mas o povo vai em que direção? Na direção oposta. A ponto de quando Jesus vem, qual é a frase para Jesus? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Na plenitude dos tempos aparece o Messias. Quando o mundo está para perder completamente a noção de verdade, quem aparece em cena? Jesus e João Batista. Um vindo da linhagem de Israel, no sentido direto do sacerdócio, filho de Zacarias, e o outro vindo da linhagem de Deus. A integralidade do quê? Do mesmo fenômeno. Um natural e o outro sobrenatural, no sentido de um sujeito daqui e o outro sujeito de fora. Esse vem para destruir o pecado e João Batista vem para fazer o quê? Proclamar que Deus vai vir destruir o pecado. Mesma coisa aqui. Noé integra os dois. Ele ao mesmo tempo proclama que Deus vem destruir o pecado e faz parte daquele que entra na arca. Aqui eu tenho dois sujeitos, João Batista e Jesus, fazendo a mesma missão. Um pregando no deserto e o outro destruindo o pecado. Qual a diferença dos dois? Um é humano, o outro é divino. Um divino feito humano. Volta aqui, ponto de partida. Voltamos à base do fenômeno. Assim como Adão pecou aqui, Cristo estava sujeito ao pecado aqui. Assim como Adão veio ao mundo, e aí sim a sua palavra capacidade vem em cena, com a propensão para o bem, Cristo vem de que jeito? Ellen White descreve isso em vários textos. Ele vem com toda a propensão para o bem. E ainda vai além disso. Ao comparar Jesus criança ou Jesus adulto, ela chega ao ponto de dizer que ninguém, em hipótese alguma, queira comparar ou compare Cristo a qualquer outro ser humano que nasceu na terra. Ele vem sem qualquer mancha de pecado, sem qualquer propensão para o mal, embora a possibilidade de pecar estava presente na humanidade de Cristo. Vários textos dela descrevem isso nas publicações dela. Ou seja, Cristo não é igual a nós no sentido da propensão para o mal, é igual a Adão na propensão para o bem, mas é absolutamente igual a nós em quê? Nos efeitos da degeneração do pecado, e portanto ele assume a identidade e a integridade da humanidade. E nessa fusão divino-humana, o que Cristo faz? Com um braço liga o céu, com o outro braço liga a terra. E abre o caminho para que nele, todo que depender dele, possa trilhar o caminho de dependência que ele trilhou. E nesse caminho de dependência, vitória sobre o pecado. Mas na dependência direta dele, porque por nós mesmos a gente é mal e mal continuamente. Essa distinção que coloca Cristo aqui em cima, do jeito que a gente tem outros fenômenos colocados aqui, é o contraste com a humanidade que está inteira aqui embaixo, perdida. E aí o que Cristo faz? Resgata essa humanidade inteira, abrindo o caminho para o céu. E é curioso, você olha o grupo fiel aqui, ele é pequenininho. 11 sujeitos, mais Cristo e mais alguns discípulos, que dão sequência a um processo que vai construir o quê? O caminho até o remanescente. E por que o remanescente está aqui embaixo?
não aqui em cima. Porque a história é a mesma. Todos os processos de reforma acontecidos em todos esses tempos, por mais justos que sejam na vida das pessoas que morreram como mártires no período medieval, não terminou sua obra e o remanescente é pego aonde? Aqui embaixo. Nessas condições. E é curioso, porque esse remanescente fica numa briga de permanecer aqui embaixo ou voltar para o caminho de Cristo. Por isso ele é chamado de Laodiceia. Morto. Tem a mensagem de que vive, mas está morto. Vive num sentido de morridão. O que o remanescente precisa aprender com tudo que está aqui atrás? Entenderam o desenho? Só há uma possibilidade desse remanescente atingir o Cristo. Qual é a possibilidade? Dependência absoluta do sacrifício de Cristo, a graça, minha graça te basta. Mas do outro lado o quê? A prática. A obediência irrestrita à vontade de Deus. Isso tira o remanescente daqui e coloca o remanescente como contraste ao mundo. João Batista moderno. Diga. Apenas uma questão assim, de observação do tempo. Assim como o remanescente estava nos dias de Noé, quando Deus levantou Noé pregou durante 120 anos. E já fazem 147, 150 anos, 160 anos que Deus levantou o remanescente. Ou seja, o tempo já está meio que... Está no limite, eu estou falando. Já está, como diz Ellen White, estamos vivendo em tempo emprestado. Esse é o desenho. Deus já podia ter vindo? Sim, podia ter vindo aqui. No dia seguinte ao surgimento do remanescente, ou seja, dia 23 de outubro de 1844, Cristo podia fazer o quê? Voltar. Não voltou por quê? Porque ele é longânimo, não querendo que o remanescente se perca, antes que todos dentro dele cheguem ao arrependimento. Esse é o desenho, o mesmo desenho de Pedro lá atrás. O caminho de retorno é esse. Portanto, qual é a nossa prática? Qual é a prática necessária para esse tempo? Para a gente encerrar o desenho. Que o remanescente se converta dos seus maus caminhos. A despeito de ele ter a mensagem de crer em Deus, é necessário que ele assuma a prática de quem genuinamente é filho de Deus. Dependente exclusivo dele e praticante de todas as suas ordens, de todos os seus desígnios. Porque isso contrasta o mundo. E nessa prática, não de justiça própria, mas no sentido de resposta à salvação em Cristo, você pode demonstrar ao mundo: Deus ainda se faz presente na terra, e o seu povo ainda está presente aqui, com a sua verdade, com a sua mensagem. Por isso ele pode dizer: sai dela, povo meu. Essa é a mensagem do remanescente. Portanto, qual é a conclusão da lição para essa semana? Eu tenho noção do privilégio que é pertencer à família de Deus na terra nesse tempo, o último tempo da história. Segundo, eu tenho noção de qual é a missão e me envolvo nela. Esse é o remanescente que será salvo, esse é o indivíduo que estará de pé naquele dia. Que Deus abençoe, para que a gente de fato tenha consciência disso e viva essa realidade nos nossos dias, para assistir Cristo voltando ainda em nossa geração. Vamos. Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela maravilhosa graça de Cristo, que desde os dias iniciais da história desse mundo, vem se refazendo, se renovando na vida dos seus filhos. Te agradecemos porque essa graça um dia nos atingiu e nos colocou como o último povo da história, como o remanescente final. Amém. Te agradecemos porque junto com a graça vem o poder necessário para que cumpramos a missão. Por isso te pedimos que esse poder se faça presente de forma completa em nossa vida pelo derramamento do Santo Espírito. Ajude que com isso possamos terminar a tua obra e assisti-lo voltando em nossos dias. Isso é o que lhe pedimos porque confiamos nos méritos maravilhosos de Cristo em nosso favor e é em nome de quem oramos. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus enviou. Ao sofredor
senti tão